te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Olá, graça e paz a todos, né? Sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Online da Igreja de Nova Vida no Porto da Pedra. Estamos aqui para dar continuidade, né, às aulas que nós temos dado todos os sábados. E já de antemão, né, eu queria pedir aos irmãos, a vocês que assistem, né, que você tem plena liberdade de poder compartilhar a palavra de Deus, de poder, né, dar lá o sininho, de querer fazer perguntas, né. Com certeza nós estamos prontos para poder te explicar, né, não será na própria aula, mas na aula seguinte, a pergunta que você fizer, com certeza nós vamos estar esclarecendo para a aula seguinte, tá? Nós estamos dando continuidade à carta de Paulo aos Efésios, né, no capítulo 4. Esse capítulo 4 que ele será dado em duas partes, né? Nós estamos aqui vamos falar acerca da unidade de fé nesse sábado, que vai do versículo 1 até o versículo 16. E no outro sábado, nós vamos estar dando continuidade a esse capítulo 4, falando do versículo 17 até o versículo 32, né, que fala sobre a santidade cristã, que é oposta aos costumes dos gentios, né? Então, hoje nós vamos começar do 4, do 1 até o 16, falando acerca da unidade de fé. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta que fala muito acerca da fé, acerca da unidade, acerca de estar junto, acerca de ter o mesmo parecer. Ele enfatiza muito essa parte da união da igreja, né? Então nós vamos falar acerca disso, porque Deus tem muito a nos ensinar através dessa palavra. E nós começamos falando assim, o versículo 1, Deus fala assim através de Paulo. Ele coloca: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, né? Assim como aconteceu no capítulo 3, Paulo começa dizendo, não se colocando, não se apresentando como apóstolo, apesar de ele ser apóstolo, mas ele não se apresenta como apóstolo como ele começou em outras cartas. Ele começa dizendo: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, né? Ele se considerava o preso de Cristo. Por que ele se considerava? Porque ele sabia que ele estava ali pelo chamado que ele tinha. O chamado, um dia que ele foi alcançado pela graça de Deus, ele aceitou esse chamado, ele começou a pregar o Evangelho, ele começou a pregar a Cristo, e por causa do seu chamado é que ele foi levado a ser preso. Então ele se considerava preso do Senhor, por causa do Senhor que ele estava nessa situação, mas sem nenhum sentimento de aflição, sem nenhum sentimento de tristeza, não. Embora preso, ele continuava a fazer a obra de Deus, a pregar a palavra de Deus para outras cidades, para outras igrejas, para a edificação da obra do Senhor. E por isso que ele se considerava como preso do Senhor. E ele fala assim, ó, que, primeira instrução, rogar, né? Ele rogava, ele pedia que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, né? Ou seja, a palavra digno significa algo que venha trazer prazer, né? A dignidade de ser chamado pelo Senhor, pela vocação pelo qual nós somos chamados. Se nós somos chamados, somos chamados pelo quê? Para fazer a obra de Deus. Deus nos vocacionou. Nós temos uma vocação. Depois de aceitarmos Jesus, Ele nos dá essa vocação, esse chamado para continuar a obra dele. E Ele fala que é digno, esta vocação é digno. Ser chamado, ser eleito do Senhor é uma coisa digna. E do versículo 2 até o versículo 6, ele fala dos atributos e da unidade da igreja que precisa ser edificado. Ele fala assim, ó, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-os uns aos outros em amor. Versículo 3, ele fala: procurando guardar o vínculo da unidade pelo Espírito Santo de Deus, o vínculo da paz.
há um só corpo, em um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 6 ele fala, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Primeiro ele fala no versículo 2, ele fala dos atributos, para que nós venhamos ter um chamado de Deus, e através desse chamado nós podemos ser achados dignos. Ele fala, ó, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Nós não podemos ter esses atributos se o amor de Deus não estiver aperfeiçoado dentro de cada um de nós, se a vocação do Senhor não estiver estritamente convicto dentro do nosso coração, porque quando nós colocamos o nosso chamado em ação, esses atributos têm que fazer parte da nossa vida. Humildade aqui, ele leva mais uma condição de submissão. Nós não tornamos pessoas submissas, pessoas obedientes ao Evangelho, à instrução de Cristo para a nossa vida. Ele fala em mansidão, pessoa serena, pessoa equilibrada, diferente daquilo que nós fomos antes. Então, uma pessoa que tem uma vida equilibrada, uma vida serena, né? Isso faz com que realmente a vocação de Cristo dentro de cada um de nós nos dá essas condições para que nós venhamos ser uma pessoa obediente, uma pessoa equilibrada, uma pessoa com longanimidade. Longanimidade, você fala uma pessoa que sofre as aflições de Cristo por amor ao próximo com paciência. Ele está sofrendo porque ele está pregando o Evangelho. Ele não está pregando ele mesmo. Nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos o Evangelho. E nessa nossa caminhada de fé, nós somos sujeitos a sermos perseguidos, nós somos sujeitos a dar outra face, como Jesus falou. Então nós suportamos com paciência as aflições, porque Jesus passou também. Ele sofreu, ele foi perseguido. Então nós temos que ter esses atributos para que, através desses atributos, em amor, ele fala em amor, nós possamos suportar uns aos outros. Quando nós temos esses atributos, nós conseguimos suportar as perseguições, nós conseguimos suportar aquele que nos persegue, porque nós temos plena consciência que isso é uma obra espiritual. Nós estamos levando o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação. Então o mundo espiritual se move contra isso. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, nós temos esse discernimento. Então nós suportamos as afrontas daqueles de nossa volta em amor, suportando uns ao outro, porque o amor de Deus está arraigado em nosso coração. No versículo 3 ele fala, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, né? Isso aqui é muito importante falar, que a unidade do Espírito, ele abrange todos os cristãos. Todos nós temos que ter a paz de Deus no nosso coração. Essa paz vem de Deus, que excede todo o entendimento. Então, que apesar de nós passarmos por essas situações de afronta, a paz de Deus nos dá essa plena consciência, esta plena convicção que nós temos todas as condições de ter uma vida sujeita como Jesus foi, mas com paz, com tranquilidade. Tipo assim, opa, é por amor por Jesus. Essa paz que entra na nossa alma nos dá a plena condição de passar por essa situação contrária, porque nós sabemos que não é a paz do mundo, é a paz de Deus dentro de cada um de nós. E lá, né, em João, né, ele falou acerca dessa unidade do Espírito que está no versículo 3. João 17, 22 e 23, ele fala assim, ó, e eu, Jesus falando, este versículo fala da oração de Jesus para os discípulos. Ele falou assim, ó, acerca da unidade de fé, e eu deles a glória que a mim me deste. Jesus falando para Deus, e eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Ou seja, Jesus e o Pai é um. Como somos um, eu neles, ou seja, Jesus nos discípulos, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e os tenha amado a eles como tens amado a mim também. Ou seja, uma unidade, né? Deus em Jesus, Jesus em nós, e nós em Jesus
Isso quer dizer que nós estamos ligados a Deus também. Isso é uma unidade de fé. Assim como Jesus fez tudo em obediência a Deus, e através de Jesus, hoje nós temos acesso a essa unidade, no mesmo modo que nós obedecemos o Evangelho, que nós obedecemos a Jesus, nós temos acesso a Deus, que foi que criou todas as coisas. Então existe essa unidade de fé. Assim como Jesus orou pelos discípulos, para que essa unidade viesse até eles, através de Cristo Jesus, porque recebeu do Pai, hoje nós temos acesso a essa unidade, através de Jesus, para o corpo de Cristo. Então, assim como Jesus falou, que eu deles a glória a mim me deste, para que seja um, como nós somos um. Jesus falou, eu e o Pai somos um. Se nós estamos unidos a Cristo, nós estamos unidos a Deus no mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Ele fala no versículo 4, né? Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só corpo, que é a igreja, né? Um só corpo, que é a igreja, e um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que anima a igreja, que levanta a igreja, que direciona a igreja. O Espírito Santo, ele tem esse poder sobre a igreja, sobre o corpo, que é os membros, que é a igreja do Senhor. Como também foste chamado em uma só esperança na vossa vocação, né? Nós fomos chamados através do Evangelho a cumprir a nossa vocação diante do Senhor, né? Porque a nossa esperança é Cristo. No versículo 5 ele fala, porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, né? Um só Senhor, que é Cristo, uma só fé em Cristo Jesus e um só batismo, porque nós também passamos a ser participantes, né? Assim como Jesus, expressando a nossa fé externa, assim como Jesus veio e deu sua vida por nós, essa fé também é expressa através do ato do batismo, onde Jesus morreu, onde Jesus foi sepultado e ele ressuscitou. E hoje nós temos a condição de sepultar a nossa velha natureza através desse ato de batismo, onde nós morremos também para o mundo, onde nós sepultamos a nossa velha natureza, e no ato do batismo, quando nós nos levantamos uma nova pessoa em Cristo Jesus, né? Com esse mesmo vínculo do Espírito Santo de Deus. Versículo 6 ele fala, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, né? Um só Deus e Pai de todos. Nós sabemos que há um só Deus, né? Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, e Pai de todos. É bom que se lembre, é bom que se diga que Jesus, ele se tornou primeiramente Pai de todos depois do sacrifício na cruz. Antes, né, a humanidade vivia perdida, antes nós não tínhamos condição de ter acesso a Deus, né? O plano de Deus original foi quebrado através da desobediência do homem, através de Adão, e Jesus veio nos resgatar para nos trazer novamente a plenitude da graça de Deus através de Cristo Jesus. Então, quando Jesus foi à cruz do Calvário, novamente essa condição de filiação, ele foi dada para todo mundo. Através do sacrifício da cruz, Jesus ressuscitou e levantou com todo o poder e glória na mão, nos resgatando da mão do inimigo e nos trazendo novamente acesso ao Deus Todo-Poderoso. Só que esse Pai de todos, ele não é manifestado a todo. O que manifesta a todo é o Evangelho das Boas Novas, né? Porque ele se torna efetivamente o Pai de todos. Segundo João, ele fala que a todos quantos o creem, a esses deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, uma coisa é Deus, depois do sacrifício da cruz, oficialmente, novamente, ser Pai de todos. Outra coisa é alcançar esta condição através de eu ter um encontro com o Evangelho, a Boa Nova, aceitar Jesus e me fazer participante das promessas do Senhor através dessa filiação. Então, ele é Pai de todos até que a gente conheça a verdade, eu possa ter um encontro com Jesus e efetivamente receber das promessas de Deus através dessa filiação. Com um outro modo, fica uma filiação em que não vai trazer proveito para a humanidade. É necessário ter um encontro com Jesus através da promessa, né? Porque ele fala um só Deus e Pai de todos, né? O qual
é sobre todos que creem, né? Porque a palavra de Deus fala que Jesus ele vela sobre a sua palavra para cumprir, ele tem compromisso com a palavra, e a palavra nos revela que nós temos que ser filho para ser participante, né? É sobre todos, ele é por todos, porque ele intercede por todos, porque as promessas dele, ele faz com que, ele diz que ele vem para nos proteger, vem para nos abençoar, ele é sobre todos aqueles que creem, e também ele é em todos. Quando nós aceitamos Jesus, né, nós temos o Espírito Santo sobre nossas vidas, nós temos o Espírito Santo que nos guia, que nos direciona, que nos exorta, ou seja, né, ele está no Espírito Santo em todo momento de nossa vida. Versículo 7 ele fala, né, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, né? A graça nós sabemos que é o favor imerecido. Ele diz que a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom, né? O dom presente que Deus nos dá de uma forma assim, que Ele tem muita alegria em nos dar esse dom, o dom da graça. Só que o dom da graça ele vem, né, após a salvação, porque não é para as nossas obras. Nós não temos que fazer nada para conquistar o dom da graça, nós não temos que fazer nada para conquistar o dom. Não, nós temos que crer no Evangelho, nós temos que crer em Jesus. A partir daí, a graça de Deus, o dom de Deus, ele vem para a vida de cada um de nós. Ele diz no versículo 8, pelo que diz, subindo ao alvo, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, né? Muitas pessoas têm dúvida em relação a isso, né? Subindo ao alto, levou cativo e cativeiro e deu dons aos homens. O que é o cativeiro? O que prendia a humanidade? O que deixava, né, o ser humano afastado de Deus? Foi o pecado, como eu falei anteriormente, através, né, do pecado de Adão, que deu ao homem a condição de viver na escravidão, de viver longe da presença de Deus, e Jesus, que foi o resgate, que nos veio dar novamente acesso para Deus. Então, o que estava fazendo com que o ser humano ficasse preso ao mundo e ao pecado era a morte espiritual. Quando Jesus pagou o preço, nos resgatando de toda a maldição, pagando o preço pela nossa vida, ele venceu essa batalha, ele venceu essa morte espiritual, ele quebrou essa maldição. Então, através da sua morte e ressurreição, novamente nós tivemos acesso ao Pai, nós tivemos acesso a Deus através de Cristo Jesus. Então, a morte espiritual é a separação do homem de Deus, ele levou cativo, ele levou preso com ele. Então, o inimigo não podia mais nos manter longe e afastado da presença de Deus. Ele levou, como diz a palavra, ele subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e a partir daí, né, que ele teve novamente acesso ao ser humano através de Jesus, ele passou a capacitar, dando dons aos homens, né, fazendo com que aqueles que tivessem um encontro com Jesus tivessem os dons para a tua obra, para fazer a tua obra, para anunciar a tua obra, né? No versículo 9 ele fala, ora, isto ele subiu, se é senão que também aquele que antes tinha descido às partes mais baixas do céu, da terra, né? Lógico, Jesus antes, né, estava à destra de Deus, Jesus estava no seu trono de glória, desceu ao mundo para pagar o preço pelas nossas vidas, porque se ele desceu, se ele subiu, é porque antes ele tinha descido, e ele veio segundo a palavra, né, e tinha descido até as partes mais baixas da terra, né? Muitas pessoas têm interpretações, né, variadas em relação a isso. O que seria essas partes mais baixas da terra, né? Diz a palavra, diz alguns, que como foi lá em Apocalipse 18, né, que ele pegou a chave da morte do inferno de Satanás, né, que ele tinha descido ao inferno para pegar a chave da morte do inferno e nos trouxe novamente através disso a nos dar vida. Outros falam através do Seol, né, do Hades, que é o lugar onde seria o domínio, os mortos ficam esperando até o dia do julgamento, que ele foi lá também. E outros falam também, né, que ele subiu, que ele desceu às partes mais baixas da terra. Muitas pessoas falam até acerca da humilhação, né? Que o Senhor desceu da tua glória, veio aqui na terra, se humilhou em forma de homem, né? Veio nesse mundo, fez a obra de Deus em forma de homem, pagou o preço no seu corpo, pagou o preço como homem, sofreu a humilhação, ou seja, Jesus se rebaixou
se fez como servo para fazer a obra de Deus. Então, existem muitas situações em que as pessoas falam acerca do que seria essas partes mais baixas da terra, como não há um consenso, né, acerca disso, mas o importante é que ele veio e nos resgatou e nos fez, a partir daí, ele fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. E versículo 10 ele fala assim, ó: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, né? Então Deus, Jesus desceu e ele subiu, né, acima de todos os céus, né? Nós sabemos que existe 3 tipos de céus, né? Existe o primeiro céu, que é aquele que vai até as nuvens, né? Que é o limite que vai até as nuvens, é nossa atmosfera inicial. Tem os segundos céus, né? Que nós sabemos que é aquele que contempla o universo, onde está o céu, o sol, as estrelas. Esse é o segundo céu. E o terceiro céu, que é onde Deus habita, né? Onde Deus mora no céu, né? Deus não mora aqui na igreja, Deus não mora aqui na terra. Quando nós invocamos o nome do Senhor, o poder de Deus se manifesta para que a glória dele, para que a vontade dele se manifeste sobre a vida de todos aqueles que vêm ouvir a tua palavra, né? Quando a igreja está aberta, ele tem do poder de Deus. Nós invocamos o nome do Senhor e ele se faz presente. Quando a igreja é fechada, é apenas um templo, né? Uma edificação física, né? Que espera novamente ser aberto para que nós possamos invocar o nome do Senhor, porque não é aqui que Deus habita através nos céus, no seu santo lugar, né? Versículo 11 ele fala, né? Em versículo 10 ele fala acima de todas as coisas para cumprir todas as coisas, né? Então a partir desse momento ele vem a cumprir o propósito dele para trazer o evangelho para a vida do ser humano. 11 ele fala, e ele mesmo, através agora do versículo 11, né? E até o versículo, do 11 até o 13. Não, o 11 ele fala, e ele mesmo deu uns para os apóstolos, e outro para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13 ele fala, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, né? Depois que ele subiu ao céu, ele disse a palavra, né, que ele veio para cumprir todas as coisas. E a partir desse momento, ele começou ao quê? A dar dons aos homens, dons para capacitação, dons para aperfeiçoamento das suas obras. E aqui ele fala acerca de algumas pessoas, alguns dons que ele dá para que uns possam ser usados como profeta, outro para evangelista, outro para pastores e doutores, ou seja, são dons ministeriais, né? São dons de ensino, são dons que faz com que as pessoas tenham um acesso mais rápido à palavra de Deus. Apesar de ser funções diferentes, basicamente todos esses citados, né, tanto como evangelista, profetas, pastores, doutores, ele tem primeiramente o poder de ensino da palavra, né? Cada um com um pouquinho de uma característica diferente de outra, mas todos são líderes de ministerial, líderes de uma igreja, líderes em que possa começar um trabalho para que ele venha a ser aperfeiçoado para a edificação do corpo do Senhor, né? Um profeta é aquele que tem um dom, né, de falar a palavra direcionada pelo Espírito Santo, uma palavra profética, uma palavra de algo que vai acontecer, uma palavra de um assunto exclusivo, né, no momento, ou seja, ele tem um dom de Deus usado para ministrar sobre algo, sobre algum tema, né, específico naquele momento, né? Nós conhecemos que os pastores é aquele que cuida, né, aquele que alimenta, é aquele que prega a palavra, mas também é aquele que cuida, aquele que zela, né? São funções de um pastores, né? Os evangelistas
que são pessoas usadas por Deus, que tem uma palavra mais direcionada ao convencimento. O evangelista é aquele que tem um dom da palavra, uma palavra que faz com que aquela pessoa que é descrente possa ser convencida pelo Espírito Santo através da pregação daquela palavra. Mas não é o homem, né? É o dom de evangelista que dá a ele essa capacitação de ter uma palavra pregada direta, né? Como era o apóstolo Paulo, né? Como outras pessoas que edificava a igreja, né? Ou ter uma palavra que vinha direcionada do trono de Deus e que fazia com que houvesse muita libertação, muita salvação, fazia com que a igreja crescia e ia passando de lugares em lugares, cidades e cidades, para a edificação da obra do Senhor, né? Doutores, ele tem os doutores, que são os homens, né, muito usados, né, são os mestres usados na ministração da palavra, no ensino da palavra, os mestres do saber, que são os doutores, que também prega a palavra, mas é muito mais usado também em seminários, em institutos de escola bíblica, em classes dentro da igreja. Então são ministérios que Deus deu, dons que Deus deu aos homens para aperfeiçoamento, para capacitação dessas pessoas para ministrar e edificar a obra do Senhor. E ele fala isso no capítulo 12, ele fala, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, né? Ele quer o aperfeiçoamento dos santos, né? Ele fala no geral, ele não quer que um se aperfeiçoe mais do que o outro, ele quer que todos recebam bem a palavra, que todos tenham vocação, que todos recebam bem o teu chamado e coloquem em prática, que todos exercitem bem o seu dom, porque ele quer, quando o aperfeiçoamento da obra acontece, porque é o mesmo parecer, porque é a mesma unidade de fé. Para quê? Para a obra do ministério, para a obra da igreja, para a obra do corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. Porque quando o ministério, quando há esse aperfeiçoamento, o corpo de Cristo, que é a igreja, ele cresce. O corpo de Cristo, que é a igreja, ele recebe da plenitude do Espírito Santo. Então, por isso que é muito, muito importante essa unidade de fé. É muito importante receber o chamado e cumprir o chamado, né? Para que a obra cresça de uma forma homogênea, segundo a vontade de Deus, né? Versículo 13, ele fala assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, né? Todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa em Cristo Jesus. Ou seja, o aperfeiçoamento, ele é paulatino, né? Porque quando é um processo, né? É um processo de aperfeiçoamento. Para quê? Até que cheguemos à unidade da fé. Como eu falei, né? Deus quer que todos cheguem à unidade da fé. Todos cheguem à estatura de varão perfeito. Todos cheguem à estatura completa de Cristo. Eu me lembro que Paulo, orando pelo povo de Gálatas, né? Intercedendo, Paulo falou assim que ia orar, ia interceder para a igreja de Gálatas até que Cristo fosse formado nele, ou seja, para que a essência de Cristo, para que a manifestação da glória de Cristo viesse sobre a vida de uma pessoa ou sobre uma igreja, é necessário que isso se aperfeiçoe através de oração, através de busca, porque é a manifestação do poder de Deus para a edificação da obra do Senhor, até nós fomos o quê? Varão perfeito, até nós recebemos da plenitude. Olhando assim, parece que nós estamos falando de algo impossível. Olhando assim, parece que nós estamos falando de algo que não tem como acontecer, porque nós não temos como nós nos pensarmos em ser como Cristo. Cristo veio aqui como homem, não pecou jamais, foi perfeito, continua sendo perfeito, e Ele nos pede que nós busquemos essa unidade de fé para que nós venhamos ser varão perfeito, né? Mas acontece que nós temos que aceitar a nossa vocação, buscar é ter esses dons e buscar com maturidade, buscar com intensidade, sabendo que nós somos falhos, sabemos que nós temos pontos a ser edificados, mas a nossa busca em reconhecer o nosso chamado, em reconhecer a nossa vocação, nos vai fazer ser pessoas melhores diante do Senhor, ser pessoas mais usadas por Deus, ser pessoas em que a plenitude da glória de Deus e do nosso chamado fará com que nós vamos
pode ser mais usado pelo Senhor para a unidade da fé dentro do ministério. Nós jamais seremos perfeitos, mas nós temos que buscar esta perfeição para nós não nos acomodarmos, não acharmos que está tudo bem, ou seja, a busca, né, o aperfeiçoamento. Ele fala, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Deus. Nós temos muito que aprender. Nós sempre temos muito que receber da parte de Deus, porque uma vez que eu começo a fazer a obra e eu estaciono naquilo que eu recebi, eu não vou estar integrado a essa unidade de fé. Eu vou estar desajustado do corpo, porque uns caminham e de repente eu fiquei para trás. Não, o conhecimento, a busca, o aperfeiçoamento, ele vem a cada dia, ele vem a cada dia que eu vou buscando a Deus, a cada dia que eu mostro a minha maturidade, eu mostro minha sede de fazer parte dessa unidade para a edificação do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então é uma busca incessante que os cristãos têm que ter para fazer parte da obra do Senhor. No versículo 14 ele fala aqui, assim, ó, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulentamente. Esse capítulo 4, todo esse ensinamento acerca da unidade da fé está baseado nisso daqui. Nós temos que ter essa unidade da fé, nós temos que ter a nossa vocação, nós temos que crescer em Cristo Jesus, para que isso aqui não aconteça na nossa vida. Porque tudo isso? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por toda a roda de doutrina. Nós passamos, na nossa caminhada, por um processo que nós falamos de santificação progressiva. Ou seja, nós separamos totalmente para Deus, para viver Cristo, para fazermos uma obra segundo a sua vontade. Na verdade, esse processo de santificação progressiva nada mais é do que simplesmente o que está escrito lá em Romanos 12:2, que nós não devemos mais nos conformar com esse mundo, né? Nós não podemos nos conformar com esse mundo de onde nós viemos, mas transformar a nossa mente. Né, transformar a nossa mente. Por que nós devemos transformar a nossa mente? Porque nós temos que trazer agora a nossa mente cativa à obediência à tua palavra, como está escrito também lá em 1 Coríntios 10:5. Porque trazendo a nossa mente presa à obediência à palavra do Senhor, exercitando a nossa mente a receber as coisas de Deus, tirando toda a impureza, tirando todas as vícios do mundo, tirando toda a doutrina de homem, tirando toda a doutrina satânica, com certeza nós vamos estar totalmente ligados à unidade de Cristo. Nós estamos santificados em Cristo Jesus, porque a nossa mente fica sendo uma mente sadia. Então, a nossa vida com Deus, ela não vai ser uma vida mais de menino espiritual, a partir do momento que eu transformo a minha mente, para que eu venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para o meu ministério, para o meu chamado, para a minha vocação e também para a minha vida lá fora. Então toda a questão da pessoa, depois que tem um encontro com Jesus, é transformar a sua mente, é tirar tudo aquilo que não é de Deus e trazer a palavra, reconhecer o teu chamado, encher-se da presença de Deus através da palavra de Deus, para que a nossa mente sadia venha receber do melhor e passar para o melhor. Porque enquanto isso não aconteça, eu posso ser uma pessoa que recebo Jesus para a salvação, mas eu não caminho, mas eu não me esforço de receber, né, da plenitude da palavra. Então eu vou estar na igreja, eu não coloco a palavra no meu coração, eu não dou fruto para Deus, eu não atendo o meu chamado, então eu vou continuar sendo sempre menino na fé. O que é muito desperdício, meu irmão. Depois de ter tido um encontro com Jesus, ter tido um encontro com a salvação, eu ficar estagnado. E aí não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente venha crescer, a passar a situação de filhos para discípulos do Senhor, é aquele que faz a obra do Senhor, isso se torna aquilo que Deus quer que cada um venhamos ser, atender ao nosso chamado, atender a nossa vocação e ser pessoas maduras na fé, porque senão nós seremos enganados.
porque senão, quando vier a dificuldade em nossa volta, nós não vamos ter discernimento espiritual, porque os nossos olhos não foram abertos. E essa palavra, para que não sejamos mais meninos constantes na fé, ele deixou isso bem claro lá no livro de Efésios, né? Ele fala assim, ó, Efésios capítulo 14, ele fala assim, Efésios 1, 17 e 18, é a mesma oração do Paulo para os seus discípulos. Ele fala assim, ó, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a sua esperança na sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, né, qual o desejo de Deus? Que os nossos olhos venham a ser iluminados, que os nossos olhos venham a ser abertos a partir do momento que nós tivemos um encontro com Jesus. Para quê? Para que saibais qual a sua esperança na sua vocação. O que me espero de Cristo? O que Cristo espera de mim? Qual é a minha vocação, né? E quais as riquezas da glória da sua herança dos santos? Ou seja, o que Deus tem para mim? Quais são os tesouros que Deus tem para a minha vida? Eu só vou saber quando meus olhos forem iluminados. E isso acontece quando eu me torno uma pessoa madura na fé, ou começo a me tornar uma pessoa madura na fé. Porque enquanto eu for menino na fé, eu não vou conseguir ter meus olhos iluminados. Eu não vou saber qual é a minha vocação. Eu não vou saber qual é a riqueza do santo do Senhor para a minha vida, né? E ele fala lá em 1 também, Pedro 2,2, ele fala assim, desejai, depois de conhecer Cristo, afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vá crescendo. Olha só, novamente uma palavra direcionada a isso. Ele fala, desejai afetuosamente, com todo o teu coração, como menino novamente nascido, o leite racional. Ou seja, nós nascemos de novo, né? Nós nascemos, né, para ter um encontro com Jesus. Ele fala que agora nós temos que receber o alimento, mas um alimento racional, um alimento que faça com que eu cresça de uma maneira homogênea, de uma maneira firme, de uma maneira convicta. Ele fala um alimento não falsificado, né? Ou seja, porque a partir do momento que eu tenho encontro com a verdade, né? Eu tenho encontro com a palavra, eu tenho encontro com o evangelho, com certeza outro tipo de doutrina, outro tipo de murmurinhos vão tentar vir sobre o meu ouvido para tentar me ludibriar, para tentar me enganar, para tentar trazer confusão no meu coração. Mas a partir do momento que eu aceito a palavra, ele torna o meu leite, ele torna um alimento que vai fazer eu crescer. Com certeza, através desse alimento, através dessa palavra, eu não vou ser confundido. Lá em 1 Coríntios 14, 20, ele fala assim, ó, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Novamente enfatizando que ele quer que nós venhamos crescer no entendimento, ser meninos apenas na malícia. Porque qual é a malícia do menino? Não tem malícia nenhuma, né? Então nós temos que ser meninos, ou seja, não ter malícia nenhuma, mas ter adultos no entendimento, para que a nossa vida espiritual seja proveitosa para a obra do Senhor, né? E versículo 15 ele fala assim, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, e que é Cristo, né? Seguindo a verdade e amor. Esse versículo 15 e 16, ele volta novamente naquela condição dos primeiros versículos, que ele fala dos atributos daqueles que entregaram a sua vida para Jesus, daqueles que têm que ter dentro do teu coração humildade, que tem que ter dentro do teu coração amor de Cristo, que tem que ter dentro do teu coração longanimidade, que tem que ter paciência para suportar as afrontas, suportar uns os outros. É disso aqui que ele está falando novamente no versículo 15, ou seja, antes, seguindo a verdade, que é a palavra, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. E o 16, ele termina falando o seguinte, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação no Senhor, né?
do qual todo o corpo, né? O que é o corpo, né? O corpo é a igreja, bem ajustado, né? Unidos, tendo o mesmo parecer, uma mesma fé, o mesmo propósito. Ele está falando, esse corpo bem ajustado, ele ligado pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, de dos dons que Deus nos dá, dos ministérios, da diversidade de dom, que também está lá, que está lá em Coríntios, né? Ou seja, todo o corpo bem ajustado, cada um seguindo o seu dom, o seu chamado, né? De acordo com aquilo que Deus dá a cada um, né? Segundo a justa operação de cada parte, ou seja, de cada cristão, da responsabilidade de cada um de cumprir o teu chamado, faz o aumento do corpo para a sua edificação, Senhor. Ou seja, quando tudo isso está ajustado, quando tudo isso está no mesmo parecer, quando eu atendo o meu chamado, quando o corpo está unido, quando os ministérios estão edificados, quando os dons são vocacionados, eleitos, são colocados, né, em prática, então isso faz com que o quê? O aumento do corpo, o aumento da igreja, né? A igreja cresce em número, cresce em poder de Deus, porque o corpo, ele está bem ajustado, ou seja, há uma unidade de fé dentro da igreja. É difícil? Parece muito difícil, mas se fosse, Deus não pedia, porque essa é a vontade de Deus para a igreja do Senhor, porque quando existe essa unidade de fé, quando existe este mesmo segmento espiritual, onde nós levamos em consideração a nossa vocação, a nossa eleição, segundo aquilo que Deus nos dá como dom, e colocamos isso em prática, quando o amor de Deus, quando o vínculo da paz está dentro do coração de cada um de nós, quando nós suportamos as afrontas em amor, nós temos paciência, nós temos entendimento, nós temos os nossos olhos abertos, nós não somos mais meninos na fé, mas nós vamos crescendo de glória em glória através do nosso chamado. Isso faz com que a igreja cresça. Isso faz com que essa unidade de fé, faz com que a igreja do Senhor seja a igreja dos olhos do Senhor. E essa é a parte importante de cada um de nós. Individualmente, cada um de nós recebemos a revelação da palavra, a revelação de um chamado, a revelação da graça de Deus, uns para o ensino ministerial, outro para a diversidade de dom, mas é importante que cada um venhamos aceitar esse chamado, venha ter os atributos do Espírito Santo dentro de cada um de nós, as virtudes do Espírito Santo dentro de cada um de nós, e isso com certeza faz com que a igreja seja uma igreja vencedora, onde o inimigo, por mais que ele tente, por mais que ele adentre em algum lugar, ele não vê ocasião de tentar envenenar, de tentar fazer com que a igreja venha a ser fragmentada, porque é uma igreja em unidade de fé, é uma igreja gigante, é uma igreja adulta, é uma igreja que cumpre a palavra do Senhor através do vínculo do Espírito Santo, pela unidade da fé e pela presença do Espírito Santo de Deus. E essa é a primeira parte, irmãos, a unidade da fé. Ele começa dizendo: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação por que foste chamado. Né? Paulo estava preso, né? Mas ele estava rogando para que aqueles que estavam soltos, para aqueles que fazem a obra do Senhor, né, fizessem a obra do Senhor em amor, reconhecesse o seu chamado, reconhecesse a sua vocação e carregasse, né, a cruz de Cristo em unidade de fé para a edificação da obra do Senhor através de Cristo Jesus. Tá? Então que esse primeiro ensinamento tenha ficado no teu coração, tenha ficado gravado no teu coração a intenção de Deus de fazer uma igreja coesa. Tá? E a partir dessa próxima semana nós vamos dar continuidade, né, nesse capítulo 4, que vai do versículo 17 até o versículo 32. Como eu falei no início, se vocês tiverem alguma dúvida, né, vai lá, coloca lá a sua pergunta, que semana que vem, na próxima aula, né, da outra semana, nós podemos estar esclarecendo, respondendo, né. Se você não viu as aulas anteriores, entra lá no YouTube, né,
no site da Igreja Nova Vida no Porto da Pedra, que estará todas as aulas anteriores, né, para que você possa aprender mais da palavra, para que você possa ser edificado através do ensinamento da palavra do Senhor. É importante, irmão, o Evangelho significa as boas novas. A boa nova é para ser passada para outras pessoas, para que a obra cresça, que mais pessoas recebam da palavra de Deus, tenham um encontro com Jesus, saiba do seu direito em Cristo Jesus e venha com certeza ter um encontro com Deus e uma tão grande salvação. Então, que vocês possam estar desfrutando da palavra do Senhor, tá? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche a casa e o coração de cada um de vocês, e até a próxima semana, em nome do Senhor Jesus Cristo.